Depois da retirada desses órgãos e do tratamento desses órgãos, o corpo ele era coberto com natrão. Olá pessoal, eu sou a professora Priscila, professora do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio do CETISA. Não sei se vocês lembram, mas no último É Hora do Saber Mais, o professor Jader nos trouxe uma informação bem interessante. Você sabia que o Brasil também tem múmia? Ele disse que o Brasil também tem uma múmia, né? E trata-se da Dona Amélia, a segunda esposa do imperador Dom Pedro I. Mas o que é uma múmia, né? Uma múmia nada mais é do que um corpo, né, seja de um ser humano ou de qualquer outro animal, um cadáver, preservado de forma natural ou em contato com alguns produtos químicos. Muito bem, de forma natural, um corpo ele pode ser preservado quando nós temos altíssimas temperaturas, baixíssimas temperaturas e ausência de umidade. E, quimicamente falando, nós temos alguns processos relacionados à preservação de um corpo. Bom, no Egito Antigo, os embalsamadores, eles utilizavam alguns compostos químicos muito simples, como sais, bálsamos aromáticos, E como é que eles faziam isso? A partir do momento que uma pessoa ela morria, o que se fazia? Lavava o corpo e começava-se então a retirar os órgãos. O primeiro órgão a ser retirado era o cérebro, utilizando uma pinça de metal. Essa pinça ela era introduzida pelas narinas, ela era retorcida e o cérebro era retirado. Bom, posteriormente, eles faziam um pequeno corte no abdômen e também com a ajuda de pinça, eles retiravam todos os outros órgãos. Diz a crença egípcia que o coração geralmente era preservado, já que ele carrega, todas as emoções do ser humano. Se acreditava que ele carregava todas as emoções do ser humano. Por isso, ele era preservado. Muitos documentos até falam, muitos textos acabam falando que o coração ele era retirado até em alguns momentos, em alguns momentos da história, mas ele era preservado, e colocado junto ao cadáver durante a sua mumificação. E aí o que acontece? Depois da retirada desses órgãos e do tratamento desses órgãos, o corpo ele era coberto com natrão. O que é o natrão? O natrão é uma mistura de sais, de sódio, então cloreto de sódio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e sulfato de sódio. Esses sais, como eu já mencionei, eles causavam a desidratação do corpo através de um processo conhecido como osmose, Por que isso é importante? Porque as bactérias que causam toda a degradação celular, elas necessitam de água. Então, uma vez que eu retiro a umidade, eu começo a tirar um dos componentes essenciais para a sobrevivência dessas bactérias. Uma coisa bem interessante, é que alguns estudos mostram que esse excesso de sais de sódio, principalmente do carbonato de sódio, faz com que a gordura presente nas nossas células se transforme basicamente em sal de ácido carboxílico, sal de sódio e glicerol posteriormente. Tanto o sal de sódio quanto o glicerol, eles são solúveis em água. Então, depois de 40 dias, o corpo recoberto pelo natrão, ele era lavado e aí o que acontece? A água retirava esse glicerol e os sais de sódio, ou seja, toda a gordura do corpo, ou praticamente toda, era convertida em sabão, digamos assim. Então, eu retiro mais um nutriente necessário para a proliferação de bactérias. Então, estão acompanhando? Eu já tirei duas coisinhas essenciais para a proliferação de bactérias, a água e a gordura, certo? Agora, o próximo passo, já que retirando a água e retirando a gordura, o cadáver ele ficava pequenininho, ele ficava murcho, digamos assim, o próximo passo é fazer massagem nos tecidos, para tentar dar um aspecto um pouquinho diferente, um pouquinho mais legal para esse cadáver, e depois preencher esse cadáver com ervas aromáticas. As ervas aromáticas, elas servem então, como o próprio nome sugere, para aromatizar, e em outros casos eles adicionavam até alguns condimentos dentro do falecido, para preservar mesmo. Bom, depois disso,
todos os orifícios abertos para retirada de órgãos, eles eram fechados e posteriormente se passava uma camada de betume, né, sobre o corpo. O betume, só lembrando, né, pessoal lá do terceirão, é uma mistura de hidrocarbonetos, muito parecido com o nosso asfalto atual. Então esse betume, ele impermeava o corpo, ou seja, ele não permite mais que o corpo absorva a umidade. Umidade essa que vai estar presente lá na tumba, onde essa múmia será depositada. E aí, depois dessa cobertura de betume, então o corpo ele era enrolado com faixas de linho. Vale lembrar que esse processo ele demora mais ou menos, ou demorava mais ou menos, 70 dias. Então era um processo caro e dispendioso. Isso significa que nem todo cidadão egípcio ele podia arcar com esse processo. Geralmente esse processo ele era atribuído a faraós, né, a familiares e outros nobres. Então as pessoas de classes mais baixas não passavam por esse processo de mumificação. Existem relatos de que antes, né, dos embalsamadores eles começarem a desenvolver as técnicas de mumificação, algumas múmias foram encontradas no deserto. Por quê? Porque no Egito Antigo as covas elas eram feitas na areia e com as constantes tempestades na areia, essa areia sendo removida e os corpos ficavam à mostra, porém mumificados naturalmente. E por que que isso ocorria? Alta temperatura, né? A areia era muito seca, então a própria areia ela ia desidratando o corpo e consequentemente eu tinha um corpo desidratado tal e qual aquele que havia recebido o natrão. Nos dias atuais, os corpos eles não são mais preservados com o objetivo de mumificar. Então hoje o que se faz? Se retira o sangue do corpo, o sangue ele é drenado, bem como outros fluidos, né? E aí no lugar do sangue e desses fluidos se injeta formaldeído, ou formol ou formalina, né? Tem vários nomes comerciais. Então o formol ele vai preservar os tecidos por algum tempo. Tempo necessário para transportar esse cadáver por uma determinada distância, caso ele não resida no estado ou no país onde ele será velado, ou até mesmo para preservá-lo algumas horas a mais durante o velório. Cabe ressaltar que o formaldeído ou formol é uma substância volátil e com o tempo ele começa a evaporar e o corpo ele vai entrar em decomposição normalmente, naturalmente, certo? Então falamos um pouquinho sobre a parte química da mumificação. É claro que o processo é um pouquinho mais complicado, né? Porque vai envolver alterações de pH, porque uma vez que a pessoa para de respirar, a concentração de oxigênio nas células diminui, a quantidade de CO2 aumenta, o pH celular ele diminui, ele se torna mais ácido e isso acaba acelerando então o processo de decomposição, certo? Então eu vou deixar um link para vocês e esse link, ou nesse link, vocês vão dar uma olhadinha em todos os processos químicos e biológicos da mumificação. Ok, galera? Espero vocês no próximo É Hora do Saber Mais. Um forte abraço e também espero vocês aqui no CETISA.